pessoal de casa, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Eu sou o professor Lucas, que estou acompanhando vocês nesse processo até a aprovação de vocês no concurso da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. A gente está próximo aí de finalizar, a nossa Constituição Federal e hoje a gente vai falar sobre organização dos poderes. Eu lembro que eu falei na aula passada para vocês, que a Constituição é dividida basicamente em 3 partes, ou as Constituições em geral são os direitos e garantias fundamentais, que a gente já terminou, a organização do Estado, que compete a cada ente da Federação, União, Estados, Distritos Federais e Municípios, que a gente falou na aula passada, e agora a gente vai falar sobre a organização dos poderes, que compete ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e ainda algumas coisas, exemplos aí de funções essenciais da Justiça. Uma aula rápida hoje, vai bola só pra gente ter uma noção geral do que cai, beleza? Bora lá, acompanha comigo lá no material da organização dos poderes. Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, independentes e harmônicos entre si. Lembram de tudo isso lá que a gente viu lá nas primeiras aulas de Direito Constitucional. A gente começa lá, a Constituição começa, com o Poder Legislativo. Quando a gente fala aqui do poder legislativo, executivo e judiciário, a gente fala dos poderes legislativos, executivos e judiciários da União, tá? A Constituição trata basicamente dos poderes da União. Relembro vocês, funções típicas e atípicas, funções típicas do poder legislativo: legislar, criar leis e fiscalizar o poder executivo. Funções atípicas, todas as outras funções típicas dos outros poderes, como executar, administrar e fazer todas as outras coisas, inclusive os julgamentos internos. Artigo 44 da nossa Constituição. Dentro do Poder Legislativo, a gente tem lá o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Cada legislatura terá duração de 4 anos. O Congresso Nacional, você já deve ter visto na televisão, ele é aquele prédio que está lá em Brasília, e que ele tem mais ou menos aquele desenho assim, É mais ou menos isso aqui, o Congresso Nacional, aquele desenhozinho do Congresso Nacional lá. Aqui está a Câmara dos Deputados, aqui está o Senado Federal, Câmara dos Deputados, aberta as ideias do povo, representantes do povo. Senado Federal, representantes dos estados, fechado, A ideia do povo, por quê? Porque não representa o povo, representa os estados da República Federativa do Brasil. Isso tudo aqui, a soma da Câmara dos Deputados mais o Senado Federal, isso tudo aqui é o que a gente chama de Congresso Nacional, beleza? Então, são os representantes do Poder Legislativo em âmbito federal, em âmbito da União. A Câmara dos Deputados, artigo 45, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, cada território e no Distrito Federal. A Câmara dos Deputados tem lá, os seus 513 deputados, eleitos como representantes do povo, portanto, proporcionalmente à população de cada estado. A eleição de deputados, ela é proporcional à quantidade de população de cada estado, sendo no mínimo 8 e no máximo 70 deputados federais por estado e Distrito Federal, e território também, mas territórios a gente não tem no momento, A gente não tem territórios no momento, e, portanto, não entraria aqui nessa conta. Pelo sistema proporcional. O sistema proporcional é aquele sistema que o mandato não é do deputado federal. Ele é do partido político e, portanto, o partido político que coloca a quantidade de cadeiras e os deputados mais votados dentro daquele partido que colocou a quantidade de cadeiras é que vai ocupar o cargo. Nem sempre, acontece também com os vereadores, nem sempre o candidato que tem mais votos é o candidato que ocupa o cargo. Por quê? Porque às vezes um candidato faz muito voto e puxa, vários coeficientes eleitorais, várias cadeiras aí para ocupar mais cargos na Câmara dos Deputados. É assim que funciona o sistema proporcional. Não vou entrar em mais detalhes aí para não alongar muito a aula de hoje. Artigo 45, parágrafo 1º. O número de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, como a gente já havia comentado, procedendo-se os ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados federais. Então ela vai ficar entre 8
e 70 deputados federais. Esse ajuste é feito sempre um ano antes da eleição, para saber a população, porque os deputados federais, a Câmara dos Deputados, são representantes do povo. Aqui estão os representantes do povo e por isso proporcional à população. Artigo 46 do Senado Federal. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Diferente da Câmara dos Deputados, aqui não são representantes do povo, aqui são representantes dos estados. Os estados é que são representados aqui, né? Os senadores são eleitos para representar os estados. E o Distrito Federal também, né? O DF está aqui também tem senadores. Esses são eleitos para representar o povo e esses eleitos para representar o estado. A junção deles forma o Congresso Nacional. Os senadores são eleitos pelo princípio majoritário, quer dizer o quê? Quem ganhar mais votos está eleito. Não tem aquele esquema de proporcional, um que votou bastante puxa mais gente que votou e tal, como existe no sistema proporcional. Cada estado, o Distrito Federal elegerão, né, 3 senadores com mandato de 8 anos. Pessoal, a legislatura do senador também é de 4 anos. O senador cumpre 2 legislaturas, portanto, um mandato de 8 anos. Cada estado e o Distrito Federal vão ter cada um deles 3 senadores. Portanto, eu tenho 26 estados mais o Distrito Federal, o total aqui vai dar 81 senadores, beleza? Eu tenho 26 estados mais o Distrito Federal, 27, 3 vezes 27, 81. Parágrafo 2º do 46. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços do Senado Federal. Como que isso acontece? Como que funciona essa renovação? Se a cada 4 anos eu elejo um novo senador, mas o mandato deles é de 8 anos, isso quer dizer o quê? Que em uma eleição, olha só, eu tenho 3 senadores, eu vou fazer com um risquinho que fica mais fácil, ó. Eu tenho 1 senador, 2 senadores, 3 senadores. Tenho 3 senadores por estado, ou mais do Distrito Federal, né? Tenho 3 senadores. A cada 4 anos eu tenho que renovar o Senado Federal, porque a legislatura é de 4 anos, mas o mandato do senador é de 8. Digamos que eu vou eleger agora, na próxima eleição, que é o que vai acontecer, eu vou eleger um senador. Eu vou votar para um senador. Esses 2 aqui, por que eles não vão perder o mandato deles agora? Porque eles foram eleitos na eleição anterior para 8 anos. Eles já cumpriram, ó, nessa eleição aqui, ó, eles foram eleitos para 8 anos. Eles já cumpriram, neste momento aqui, 4 desses 8 anos. Então, eles vão ficar por mais 4 anos, até a próxima eleição. Mais 4. Esse aqui, ele já estava aqui desde a outra eleição. Desde essa eleição aqui. Então, ele já está aqui há 8 anos. Com o símbolo do infinito aqui, né? Ó, ele já está aqui há 8 anos. Agora ele vai ser renovado. Então, a cada 4 anos eu renovo 1/3. E na próxima eleição, que vai ser essa daqui, ó, que eu estou renovando agora, eu peguei esse aqui vai ter 4 anos só. E esses 2 já vão ter cumprido 4 e mais 4. Então, a cada 4 anos eu renovo 1/3. Nos próximos 4 anos eu renovo 2/3 dos senadores. Depois, mais 4 anos, eu renovo 1/3 e 2/3 dos senadores. Então, em uma eleição, eu escolho um senador. Na outra eleição, eu escolho 2. E assim eu vou renovando. Todos eles cumprem mandatos de 8 anos e eu vou renovando 1/3 e 2/3 alternadamente. Beleza? Cada senador ainda, né, não está colocado aqui, eleito com 2 suplentes, como é princípio majoritário. Se falhar um senador, se acontecer alguma coisa, se ele for envolvido em outro cargo, se ele morrer, alguma coisa, já chama o suplente do senador. Cada um vai ser eleito com 2 suplentes. Artigo 47 do Congresso Nacional ainda. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações, as decisões, os votos de cada casa e das suas comissões, as CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito e outras comissões que tem nas casas do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. A Constituição está dizendo o seguinte:
as decisões, se a Constituição não fala nada, as decisões aqui, as deliberações do Congresso Nacional vão ser decididas por maioria simples. O que é maioria simples? Eu tenho que ter presente lá na casa ou na comissão, né, ou lá na Câmara, no Senado ou em uma dessas comissões, pelo menos 50% mais um dos senadores, dos deputados federais naquele momento. Se eu tiver isso, eu tenho quórum para votação. Se dos que estão presentes no momento eu atingir 50% mais um dos votos, aquela matéria está deliberada e aprovada. Se eu não tiver esse quórum mínimo, nem vai para votação. Se a Constituição disser que tem que ser maioria absoluta, daí eu tenho que ter maioria absoluta do total de membros. Eu vou dar um exemplo de cálculo que talvez fique mais fácil para vocês, para os senadores aqui. Digamos, olha só, a eleição pede maioria simples. Não fala, a Constituição não fala nada, pede maioria simples. Eu tenho um total de 81 senadores. Para que possa haver a deliberação, para que possa ter votação, eu tenho que ter 50% mais um dos senadores lá para poder votar. Então, para que haja pelo menos a votação, eu tenho que ter pelo menos quantos senadores? 41. 50% mais um. Então, eu tenho lá, com 50% mais um, tenho a maioria absoluta para acontecer a votação. Para aprovar por maioria simples, quantos votos eu preciso para aprovar isso? Por maioria simples. Por maioria simples, eu preciso de pelo menos 21 votos. Essa é a regra geral. Se a Constituição disser que precisa ser maioria absoluta, eu tenho que ter 50% mais um, mas para votar, 41, eu tenho que ter pelo menos esses 41. Mas para aprovar por maioria absoluta, eu tenho que ter pelo menos 41 votos favoráveis. Como assim, Lucas? Todo mundo tem que votar favorável? Sim, porque maioria absoluta não é a maioria dos presentes, é a maioria total de senadores, que está aqui. Então eu tenho que ter a maioria do total de senadores. Claro, se eu tiver 60 senadores, eu ainda vou precisar ter 41 votos. Se eu tiver 70 senadores lá no local, eu ainda vou precisar ter pelo menos 41 para ter maioria absoluta. A gente ainda tem as outras votações que pedem 2/3, 3/5 dos respectivos membros, e tudo isso vai ter elencado na Constituição. Maioria simples, eu tenho que ter 50% mais um para abrir a sessão e 50% mais um dos presentes para aprovar. Essa é a regra. Quando a Constituição fala maioria absoluta, eu tenho que ter pelo menos 50% mais um, mas eu tenho que ter 50% mais um do total de senadores, de deputados, das comissões também, mas senadores é mais fácil de dar exemplo, para poder aprovar a matéria por maioria absoluta. Beleza? Artigo 48 da Constituição. Cabe ao Congresso Nacional, agora a gente está falando das atribuições do Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República. O Congresso aprova, é a atribuição do Congresso, mas o presidente vai ter que sancionar. Não exigida essa sanção, especificado no 49, 51 e 52, a gente já vai ver eles. Dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre sistema tributário, arrecadação, distribuição de rendas e vários outros que a gente não vai falar de todos aqui. Mas o importante aqui é a atribuição do Congresso Nacional, mas ele tem que mandar para a sanção do presidente da República. O presidente vai ter que sancionar essas matérias aqui. O presidente vai ter que decidir se concorda ou não concorda. Vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês as competências privativas e exclusivas, que não dependem de sanção do presidente da República. E vocês vão perceber que é muito claro que não precisaria de sanção. Artigo 49. É de competência exclusiva do Congresso Nacional. Portanto, se é de competência exclusiva, não depende de sanção do presidente da República. Por exemplo, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretarem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Pessoal, o presidente da República assinou um tratado internacional lá. Ela já está falando do nosso ordenamento jurídico? Não, tem que mandar para o Congresso Nacional, o Congresso vai aprovar. Faz sentido, se o presidente já sancionou, já assinou o tratado internacional, faz sentido eu ter que mandar para ele sancionar de novo? Não, o presidente já sancionou, o Congresso Nacional, com competência exclusiva, com atribuição exclusiva aqui do Congresso Nacional, ele sanciona ou não, ele concorda ou não, engloba no nosso ordenamento jurídico ou não. Não precisa de sanção do presidente da República quando a competência for exclusiva. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Então agora aqui, não estamos falando do Congresso, falando somente da Câmara dos Deputados. Inciso 1º. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo
contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Quem autoriza a instauração de processo? A Câmara dos Deputados. Imaginem que eu sou dos deputados, autorizei por 2/3, né, dos membros, viu só? 2/3 dos membros dos 503 deputados. Eu autorizei que vai rolar um processo de impeachment contra o presidente da República. Faz sentido pedir a sanção dele para isso? Óbvio que não, né? Então, tem vários outros aqui, vocês dão uma olhadinha lá depois. Artigo 52, compete privativamente ao Senado Federal. Somente o Senado Federal, sem sanção do presidente da República. Inciso primeiro, como exemplo, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos casos de crime de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com eles. Pessoal, compete ao Senado Federal julgar o presidente da República, o vice-presidente da República, os ministros de Estados e os comandantes das Forças Armadas nos crimes de responsabilidade. Como compete a eles nos crimes de responsabilidade, imagina o senador julgando o presidente como impedido, né, o impeachment do presidente, e tem que mandar para sanção. Não faz sentido nenhum mandar para sanção. Por isso é competência exclusiva, privativa do Senado Federal, sem necessidade de sanção do presidente da República. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos. Pessoal, a inviolabilidade dos membros do Congresso Nacional, dos deputados e senadores, ela acontece pelo seguinte motivo. Os deputados e senadores são representantes do povo e dos estados perante no Congresso Nacional, né? São representantes do Poder Legislativo. Do Poder Legislativo, representantes do Estado, representantes do povo. Portanto, se por um voto diferente, por uma palavra, por uma opinião diferente, como o deputado e senador ele for punido, a gente como representado também está sendo punido. Mas, ressalto, quem está protegido, inviolável aqui pela opinião, palavra ou voto, é essa entidade, deputado federal e senador. Não é a pessoa física. Isso quer dizer que se você é um deputado federal, se você é um senador, você está lá num restaurante com a sua família, não está lá como deputado, você está lá como pessoa física, e você xingou alguém, foi racista, preconceituoso, você vai responder por isso. Claro, tem um processo todo, tem um foro privilegiado para você responder por isso, mas você vai responder, você não está inviolável. Você está quando está como deputado federal ou como senador. Aí a inviolabilidade está atingindo você, beleza? Artigo 60 da nossa Constituição. O artigo 60, ele fala lá do processo, dentro do Poder Legislativo, né? Do processo legislativo, processo de criação de leis e, aqui em especial, de emenda à Constituição. Eu trouxe o artigo 60 para vocês porque o artigo 60 fala das cláusulas pétreas, da emenda da Constituição, e isso é bem importante para vocês. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Olha só, quem que pode propor uma emenda à Constituição? Pelo menos 1/3, no mínimo, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. O presidente da República pode, mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros, que é a famosa maioria simples. Então, a Constituição Federal pode ser emendada? Pode. Como assim emendada, Lucas? Olha, a gente tem um texto e a gente diz, olha, a gente queria incluir mais esse texto, a emenda constitucional tal, a emenda constitucional. Esse governo está com recorde de emendas constitucionais aprovadas aí, está aprovando várias emendas constitucionais. Ou ela altera uma parte da Constituição, que pode ser alterada, ou ela acrescenta uma parte, que normalmente é o que acontece. Parágrafo 2º do artigo 60. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, então ela vai ser votada aqui e aqui, em 2 turnos, 2 vezes aqui, 2 vezes aqui, 2 vezes na Câmara dos Deputados, 2 vezes no Senado Federal, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos. Eu tenho que ter pelo menos aqui no total, né, no total da Câmara, em cada uma dessas votações aqui, uma caneta melhor aqui, em cada uma dessas votações aqui, nessa e nessa, nas 4 votações, pelo menos 3/5 dos votos. É o mesmo quórum
para aprovar um tratado internacional de direitos humanos com peso de emenda constitucional. Por quê? Porque o peso da emenda constitucional é que está valendo aqui e o parágrafo 2º é que traz esse quórum aí, que não é aquele de maioria simples nem de maioria absoluta, é um quórum especial de 3/5 dos votos e aprovado em 2 turnos em cada uma das casas do Congresso Nacional, beleza? Isso é o quórum para uma emenda constitucional. Parágrafo 4º, muito importante, não será objeto de deliberação, nem vai para votação, a proposta de emenda tendente a abolir, a acabar com. Isso aqui é o que a gente chama de cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas é aquelas que não podem ser modificadas na Constituição com a tendência de abolir. O que não pode ser modificado? A forma federativa de Estado, lembra do nosso macete lá? Fé, forma de Estado é a federação, não podemos mudar, temos que continuar sendo uma federação. O voto direto, secreto, universal e periódico. Lembra que eu falei para vocês as características do voto no artigo 14 da nossa Constituição? O voto é direto, secreto, universal e periódico, mas não é obrigatório. Obrigatório hoje ele é, mas não é uma cláusula pétrea, beleza? A separação dos poderes. A separação dos poderes é a cláusula pétrea. Eu não posso ter um poder único, um único poder. A tripartição de poderes não é cláusula pétrea. Ele pode ser 2, pode ser 4, não tem problema. Mas não pode ser 1. Então a separação é cláusula pétrea. Ainda os direitos e garantias individuais, o artigo 5º, né? Não pode ter proposta aí tendente a abolir um direito e garantia individual do artigo 5º. Vamos lá agora para o Poder Executivo. Poder Executivo, Presidente e Vice-Presidente da República. Por que a gente vai falar um pouco sobre o Poder Executivo? Porque vocês, como brigadianos, vão fazer parte do Poder Executivo. Mas em âmbito federal, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República e auxiliado pelos Ministros de Estado, que são os cargos de livre nomeação e exoneração que o Presidente da República nomeia, né, para poder auxiliar eles como chefe do Poder Executivo. Artigo 77. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro e, em primeiro turno, né? E no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, né? Se houver segundo turno, se não for eleito em primeiro turno, no ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Pessoal, é sempre a eleição presidencial no primeiro domingo de outubro, no último domingo de outubro. Por força da pandemia, teve algumas alterações, teve alguma mudança nisso, mas voltou a estar tudo normal. Primeiro domingo de outubro, eleição em primeiro turno. Elege o presidente, junto com o presidente está eleito o vice-presidente. É uma escolha casada, né? Eu não posso escolher, vou votar em um presidente e em um vice-presidente. Se houver segundo turno, no último domingo de outubro vai ser realizado a votação de segundo turno. Artigo 79. Substituirá o presidente em caso de impedimento e suceder-lhe-á, no caso de vaga, o vice-presidente. O vice-presidente é quem vai suceder o presidente, né? A gente viu aquela linha sucessória dos cargos privativos de brasileiro nato, lembra lá? Do nosso mp3.com? Então, nosso mp3.com vai definir os cargos privativos de brasileiro nato e o vice-presidente é o primeiro da linha sucessória. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas em lei complementar, auxiliará o presidente sempre que lhe for convocado para missões especiais. A função do vice-presidente da República é, além das que ele cumpre, né, pela lei complementar, é auxiliar o presidente. Artigo 80 da nossa Constituição. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou de vacância dos dois cargos, respectivos cargos, serão sucessivamente chamados a presidência, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o do STF. Os 3 presidentes na sequência, representantes do povo, representantes dos estados, chefe do Poder Judiciário, presidente do STF, é que vão ser chamados na linha sucessória para assumir a presidência e por isso o nosso mp3.com. Relembro vocês que os ministros do STF, todos eles têm que ser privativos de brasileiro nato, não é só o presidente, beleza? Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e de vice-presidente da República, far-se-á a eleição em 90 dias depois da abertura da última vaga. Então, se falhar os dois, o presidente da Câmara dos Deputados assume, mas vai ser convocado uma eleição para acontecer quando? 90 dias depois da abertura da última vaga. Parágrafo 1º.
Ocorrendo a vacância dos dois cargos, né, nos últimos 2 anos, o mandato é de 4. Se ocorrer nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita em 30 dias, não em 90, depois da última vaga, pelo Congresso Nacional. A eleição não é mais aberta, a eleição não é mais para o povo todo. Isso quer dizer o quê? Que se o presidente e o vice-presidente da República, digamos que um avião caiu e morreu os dois, se for nos primeiros 2 anos do mandato, em 90 dias, o presidente da Câmara dos Deputados, que é o primeiro a assumir a presidência, né, vai convocar eleições diretas e dentro de 90 dias a gente vai convocar a população para votar em um novo presidente e vice para complementar, para terminar, né, os anos que faltam. Se a vacância, a falta do presidente, se esse acidente, por exemplo, aconteceu nos últimos 2 anos de mandato, o que vai acontecer? O Congresso Nacional vai votar, vai escolher alguém, pode ser entre eles, pode ser outra pessoa de fora, mas é uma eleição indireta. O Congresso Nacional escolhe alguém, e em qualquer dos casos, tanto dos 90 dias quanto dos 30, tanto nos primeiros 2 anos quanto dos outros, nos últimos 2 anos, vai ser para completar o mandato dos presidentes e vice-presidentes anteriores, beleza? Ele não vai ter direito a mais 4 anos, é só a complementação do mandato. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Algumas competências que são privativas do presidente da República. Por exemplo, nomear e exonerar ministros de Estado. Cargos de livre nomeação e exoneração. Compete exclusivamente, privativamente ao presidente da República. Outras, decretar estado de defesa e estado de sítio. Estado de defesa e estado de sítio. Só quem pode decretar é o presidente da República, competência privativa. Porém, tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio tem que ter autorização do Congresso Nacional. No estado de defesa, essa autorização, o presidente pode decretar e solicitar um prazo, e dentro de determinado prazo a gente vai ver essa concordância, né, do Congresso Nacional, essa autorização do Congresso Nacional pode ser posterior. No estado de sítio, essa autorização tem que ser prévia. Decretar e executar intervenção federal, também mediante autorização do Congresso Nacional, e limitá-la, essa intervenção a gente vai ver em seguida. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, vai ser referendado logo em seguida, quando ocorrida no intervalo de sessões legislativas, e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então, ou é autorizado previamente pelo Congresso Nacional, ou se o Congresso tiver de recesso ou de férias, alguma coisa, o Congresso vai ter que referendar isso em determinado tempo. Inciso 10, artigo 84, ainda das competências privativas do Presidente da República. Celebrar a paz, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. A gente celebra a paz depois de um momento de guerra, né? Sempre ou autorizado previamente pelo Congresso Nacional, ou referendado por esse, se este estiver em recesso ou em férias. Artigo 86, das responsabilidades, a responsabilidade do Presidente da República. O Presidente da República pode ser responsabilizado? Sim, essa é uma das características de uma república. É que o representante dela, o presidente, pode ser retalhado, pode ser responsabilizado por alguma coisa, diferente de uma monarquia, onde o rei não pode ser responsabilizado. Artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, a gente viu que a competência privativa da Câmara dos Deputados instaurar o processo, admitir a acusação, será ele submetido ao julgamento perante o STF nas infrações penais comuns ou ao Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, o presidente da República pode ser submetido a julgamento por crime comum, infração penal comum? Pode, diretamente no STF, for o privilegiado. Se for crime de responsabilidade, diretamente no Senado Federal, também for o privilegiado. O cumprimento disso tudo, em especial das infrações penais comuns, também tem um determinado regramento. Mas, ainda assim, pode ser julgado e pode ser responsabilizado. Então, quem autoriza a instauração de processo é sempre a Câmara dos Deputados, por pelo menos 2/3 dos membros. Quem julga? Caso de crime comum, o STF. Em caso de crime de responsabilidade, o Senado Federal. Beleza?
Artigo 92 do Poder Judiciário, das disposições gerais. Pessoal, o Poder Judiciário é enorme, atribuições dos juízes, garantias, todas dos juízes, dos servidores do Poder Judiciário. A gente não vai falar de todas elas. Eu só queria trazer para vocês, para dar um exemplo, né, que são órgãos do Poder Judiciário. Em especial aqui, dos órgãos do Poder Judiciário, eu queria dizer para vocês que alguns são fáceis de saber que são órgãos. Por exemplo, STF, CNJ, o STJ, o TST, os tribunais regionais federais, TRFs, os juízes federais. Aqui a gente entra no negócio. Os tribunais, fica fácil de a gente ver que fazem parte dos órgãos do Poder Judiciário. Porém, quero chamar a atenção de vocês que os juízes federais do trabalho, eleitorais, militares, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, também são órgãos do Poder Judiciário. Como assim, Lucas? O juiz, a pessoa do juiz é um órgão do Poder Judiciário? Sim, o juiz é um órgão do Poder Judiciário. Não só aquele prédio, não só o tribunal, não só o STF, STJ, os tribunais superiores, são órgãos do Poder Judiciário. Os juízes também são considerados órgãos do Poder Judiciário, beleza? Então, fiquem ligados nisso lá na hora da prova de vocês. Dentre os órgãos do Poder Judiciário, eu chamo a atenção, claro, para vocês, dos órgãos, como são órgãos da Justiça Militar, dos tribunais e juízes militares. São órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Militar, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Esses são órgãos da Justiça Militar. Por que esses aqui são importantes para nós? Porque vocês, né, serão militares, eu já sou, né, mas vocês serão militares e serão julgados em casos de crimes militares pela sua justiça militar, por juízes e tribunais militares. Artigo 124, dentro dos tribunais e juízes militares, ainda diz o seguinte, que compete à justiça militar, né, processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então, quando a gente chega lá no artigo 144, que a gente vai falar das competências da Polícia Civil, processar e julgar, competência da União, a gente vai falar, exceto os militares. Lá, a gente vai dizer que os militares, quem compete processar e julgar é a Justiça Militar. A lei vai dispor sobre a organização, funcionamento e competência da Justiça Militar, sempre por meio de lei. Então, quem julga, a quem compete julgar e processar os crimes militares definidos em lei? A Justiça Militar. Artigo 127. Além das funções dentro da organização dos poderes, além do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, existem algumas funções que a Constituinte entendeu como funções essenciais da Justiça. Uma delas, e a mais importante no meu ponto de vista, o Ministério Público. O Ministério Público, representante do povo, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Esses aqui são essas situações aqui, essas atribuições do Ministério Público são essenciais aí, são fundamentais para o exercício da justiça, para o exercício da cidadania, para o exercício aí nosso como povo em geral. Beleza? O Ministério Público, órgão, função essencial da justiça. Além do Ministério Público, a gente tem lá a Advocacia Pública. A Advocacia Geral da União, a Advocacia Pública, é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe aos termos da lei complementar que dispuser sobre a organização, funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Isso quer dizer que se você, por exemplo, ingressar com uma ação contra a União, quem vai representar a União é a Advocacia Geral da União, o Advogado Geral da União, né? Mas a Advocacia Geral da União é que vai representar a União nessa lide, nesse conflito aí judicial que vocês vão travar, né? Que você vai travar com isso. Além disso, órgão de auxílio, né, ao chefe do Poder Executivo, consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo é a Advocacia Pública. Além da Advocacia Pública, a própria advocacia privada mesmo, a advocacia, é considerada uma função essencial da Justiça, indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Então, você, futuro advogado, será uma função essencial da Justiça, a advocacia é uma delas. A Defensoria Pública, artigo 134, a Defensoria Pública é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, assim como o Ministério Público, incumbindo-lhe qual é a função da Defensoria Pública? Como expressão e instrumento do regime democrático, da democracia, representantes do povo,
fundamentalmente orientação jurídica, promoção dos direitos humanos, a defesa e todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal, a gratuidade da justiça e ainda o acesso, né, a todo mundo a função jurisdicional, o acesso de todo mundo à justiça. Isso tudo é garantido aqui pela Defensoria Pública. Isso quer dizer que se você precisar de um advogado e não tiver condições de pagar, se você for um necessitado de defesa e não tiver condições de pagar, o Estado vai mandar um defensor público que vai atender tudo isso integralmente, gratuitamente, em todas as fases do processo judicial ou administrativo. Beleza? Pessoal, essa foi a aula de hoje, finalizando a organização dos poderes. A gente finaliza, claro que foi uma aula rápida, para vocês terem uma noção de organização dos poderes. Na próxima aula, a gente vai falar aí da parte da segurança pública, das instituições democráticas, das instituições de defesa. A gente vai falar aí de cada uma dessas, que certamente é extremamente importante para a prova, para a gente finalizar a nossa última aula de Direito Constitucional dentro da Constituição Federal, para depois a gente partir para a Constituição Estadual. Beleza? Pessoal, um grande abraço a todos, encontro vocês na aula que vem. Valeu!